Jesus aparece o que é os discípulos, entendeu? Aqui em João, no capítulo 20, ele já era o Jesus ressuscitado. O Jesus que a gente não anuncia a morte, não adora, né, em memória, porque ele mesmo disse, avisou, evangelizou, quero que me adorem em espírito e em verdade. Na verdade, preste atenção, hein? Então esse nós não renovamos a aliança, né? Porque ele fez uma aliança eterna na cruz. Não é verdade? Preste atenção, hein? Fazemos alianças entre nós, porque nós não titubeamos na nossa amizade, não é verdade? No nosso amor. Jesus falou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então precisamos estar renovando, se afirmando na nossa amizade. Preste atenção, hein? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, né? Com medo dos judeus, né? Estavam com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs o quê? No meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Entendeu, minha? Presta atenção, hein? Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delonga, rapidinho, vou pedindo, vão curtindo nossos vídeos, hein, menino? Presta atenção, hein? Vamos curtindo nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, Oráculo do Céu, a graça revelada. Ou compartilhe com seus amigos, seus parentes, para que eles também venham se inscrever. E comentem, pode comentar, questionar, me ensinar, fazer o que vocês quiserem, entendeu? O importante é interagir. Preste atenção, menino, mas primeira coisa que você tem que fazer, né, é curtir. Por quê? Porque não custa nada, tá bom? Aí, vai rapidão aí embaixo, já vai, ó, curtindo. Preste atenção, hein, menino? Vamos falar um pouco hoje dos livros dos evangelhos de João, né? Já falamos aí, né, que só João escreveu, na verdade, os evangelhos, na verdade, porque Mateus só escreveu a biologia, né, a genealogia, né, de Jesus, na verdade, presta atenção, hein? É, desse jeito. E Lucas escreveu para Teófilo, né, fez uma pesquisa, que ele não andou com Jesus, fez uma pesquisa e mandou para Teófilo. Então, faz parte do evangelho sinótico, né? Junto com Marcos, né, que é o mesmo João, esses três, Mateus, Lucas e Marcos, faz parte do Evangelho Sinótico, que faz parte da história, né, da história daquele que apareceu, do Messias revelado, né? E aqui, então, os três evangelhos, a partir de 1700 e pouco, passou a ser sinótico, que faz parte da história. Na verdade, não é Novo Testamento, porque fala do velho, fala da lei, né? Fala do tempo da lei, fala de Jesus, do Filho do Homem, né? que estava ali não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Então faz parte, né? Porque os três têm o mesmo propósito, trazer as passagens de Jesus, Filho do Homem. Na verdade, no Mateus fala sobre a genealogia, né? Sobre a história, que era costume dos judeus, né? Presta atenção, hein? Falar sobre, né? Ali Mateus falou sobre de Adão até Jesus, trazendo, né? Porque era costume, ainda é costume deles, entendeu? Presta atenção, hein? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que o que é o Evangelho? Evangelho é a boa notícia. Mas que notícia é essa? O Evangelho é o nome de Jesus. O Evangelho é Jesus. Entendeu? Não tem outra, entendeu? O Evangelho é Jesus. Presta atenção, hein? Ó, você lê aqui no livro de João, no capítulo 2, no versículo 23, diz assim, ó, Jesus conhece todas as pessoas. Presta atenção. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome. Entendeu? Você crê no nome de Jesus, né? Então, creram no seu nome, quando viram o quê? Os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles,
Por quê? Porque conhecia a todos, né? Ele sonda, ele entende, né? Presta atenção. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Presta atenção. Então o evangelho é crer em Jesus, né? Aqui em João 3, no versículo 12, está escrito assim, ó: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá veio, né? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Entendeu? Foi o único que veio de lá do céu e foi para lá, porque é a natureza, né, dele, essa dimensão que a gente chama de céu. Entendeu? Presta atenção. Então há vários céus, né? Há vários céus, presta atenção. Então vamos entender porque aquele que vem do céu, né? Aquele que vem do céu é o mesmo que foi para o céu. Entendeu? E é só ele, ninguém vai lá para lá ficar tocando flauta, encontrar com ninguém, entendeu? Cada um tem a sua natureza, a sua origem, né? João 14 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, entendeu? Eu vou e vou preparar lugar, entendeu? Preste atenção. Então, não vai preparar lugar no céu, está falando há muitas moradas, cada um a sua origem, entendeu? Preste atenção, hein, menino? Preste atenção mesmo. Então tem uns que tem a natureza dele é simplesmente terrena, né? Presta atenção, hein? Quem é espiritual? Aquele que é desde a fundação do mundo, né? Veio aqui apenas para ser um resiliente aqui na Terra, entendeu? E entende as coisas do Espírito, não é verdade? Assim como foi Jeremias, né? Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe aí, física, eu já te conhecia. E eu já falei, olha, ele vai lá nascer e vai ser profeta, entendeu? Presta atenção. Então a gente desistia. Então aqui, quando Nicodemos foi ali, né, teve uma conversa com Jesus, e tem o evangelho de Nicodemos, né? As 7 chaves, não é verdade? Porque ninguém quer que você conheça a verdade. Então aqui no versículo 7 de João 3 diz assim, ó, presta atenção. Presta atenção, e Jesus estava conversando com Nicodemos. Ele diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele falou, não fique admirado pelo que eu digo, né? Não fique admirado por eu dizer isso. Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, vento é espírito, hein? Presta atenção, viu quem ele acabou de falar? Quem é carne, quem é espírito é espírito. E o espírito é antes da carne, né? Já existia, como nós falamos agora. Então o vento sopra onde quer, né? Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, né? Entendeu? Presta atenção, não sabe. Nem para onde vai, né? Porque assim é todo o que é nascido do Espírito. Entendeu? É mistério, né? Preste atenção. É que o homem não compreende as coisas espirituais porque está muito, literalmente, agarrado com as coisas terrenas, né? Física. Na verdade, ele só crê no... É igual Tomé, só no que está vendo. Não é Hebreus 11:1, entendeu? Igual a fé é a certeza daquilo que não está vendo, não é verdade? Presta atenção, mas cremos. Então já sabemos que só João, de verdade, né, escreveu os evangelhos, claro, entendeu? Para os circuncisos, para os judeus, porque depois foi enviado Paulo, né? Saulo que virou Paulo, para trazer um evangelho universal. Mas aqui, ó, no capítulo 20 de João, está escrito assim, ó, no versículo 30, o objetivo deste evangelho, né? Porque o João escreveu os 4 evangelhos, que é 1 João, 2 João, 3 João e o evangelho segundo João. Presta atenção. E ele escreveu também Marcos, né? Porque é João Marcos, né? Então aquele que ele assinou como Marcos faz parte dos evangelhos sinóticos, porque é parte da história da genealogia de Jesus de Nazaré. Então presta atenção, aqui diz assim, ó, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais
que não está escrito neste livro, né? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Entendeu? Em seu nome. Então o evangelho é o nome. Presta atenção. Que a religiosidade inventa tanta coisa, né? Fica em volta da verdade, fica em volta da filosofia, de dogmas, de regras, de costumes, tradição, rituais, tudo de coisas terrenas, coisas de judeus, coisas de Israel, entendeu? Israel, judeus e hebreus é a mesma coisa, entendeu? Tudo coisas de outro tempo, de um pacto, de um tempo que já finalizou, o fim dos tempos já passou, que foi o fim dos tempos da lei, daquele pacto da lei, né? E do templo físico de Jerusalém. Então esse fim dos tempos já foi, mas o pessoal está esperando até hoje, não entendeu. Entendeu? Que é lá no capítulo Apocalipse 21, ali com Apocalipse 22, ali fala sobre isso. Entendeu? Sobre a nova Jerusalém, é espiritual. Então, aquele fim dos tempos acabou. Presta atenção. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, aqui, ó, no capítulo 21 de João, até no versículo 21, vocês vão lá e ler toda a conversa. Quando Pedro questionou sobre João, aqui no versículo 22, Jesus respondeu para Pedro: se eu quero que ele permaneça vivo, porque Pedro perguntou para ele: Senhor, quanto a este, né? No versículo 21, e quanto a este, né? Perguntou Pedro para Jesus. Aí Jesus falou: se eu quero que ele permaneça, né, vivo até que eu venha, o que você tem com isso? Então, João foi o único apóstolo que foi preparado, né, para entender essa transição e levar para eles, né? Levar para eles a transição de quem? Do Filho do Homem para o Filho de Deus, né? No Filho do Homem foi rasgado na cruz o véu. Que véu? Origem carnal. Entendeu, menino? Presta atenção. É este o véu que foi rasgado, né? Para que teve acesso, né? Abriu acesso, livre acesso. Agora não precisou mais, depois que o véu foi rasgado, de intercessores, de outro intercessor. O único mediador agora é Cristo, né? Cristo é o único mediador entre o homem e o céu, entendeu? Entre o homem e Deus, entre terra e céu. Então não tem mais sacerdote, entendeu? Pagando preço, fazendo isso, intercedendo, não. Livre acesso ao trono da graça, todos, entendeu? Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, os que procuram a paz e tem sede de justiça, entendeu? Preste atenção. Então agora não abriu-se o leque. As pessoas que ainda estão presos a ritos do pacto da lei, né? Precisando de intercessores. Ore por mim. Não sei o quê. Aí vai falar da sua vida com não sei com quem. E não sei o quê. E sobe ali. E faz, acontece. Entendeu? Estão presos às regras do tempo da lei, que já finalizou. Finalizou. Então ele revelou tudo a João. Entendeu? Preste atenção. Em Apocalipse 1, versículo 7. Vocês vão lá e ler. Entende? Que está ali explicando que versículo 7, vou ler aqui para vocês, que diz assim, ó, Jesus está falando assim, vou ler do 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, né, que a fiel testemunha, Jesus Cristo é a fiel testemunha, porque é o Cristo, é o ressurreto, é o espiritual, não é o filho do homem físico, né? E o apóstolo João, foi o único testemunho que testemunhou, entendeu? E testemunhou, ele ficou vivo para ser testemunho desta metamorfose, né? Do filho físico para que Jesus, ressurreto, ele andou na terra ainda por 40 dias, apareceu a mais de 500 pessoas, segundo a história, né?
falou ali, conversou no capítulo 21 de João, exatamente isso. Ele já era ali espírito e conversou ali, chamou parece que 7 dos seus discípulos e começou ali a conversar, falou com Pedro: Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas, né? Então ali ele já era o ressurreto, ali não é Jesus de Nazaré, era o espiritual, é aquele que já tinha andado com aqueles dois que estava frustrado, né? Que estava voltando de Jerusalém, aqueles dois do caminho de Emaú, entende? Então teve várias passagens. Então nós entendemos que aqui no Apocalipse, versículo 7, diz assim, ó: eis que ele vem, né? Que foi já o ressurreto, o anjo, falando para João, que ele era um testemunha, né, desse espiritual. Então ele diz assim, ó: eis que ele vem com as nuvens. Nuvens significa juízo. E todo olho verá, todo olho, né, daquela época, né, todo olho ali dos judeus, circuncisos e incircuncisos, todo olho ia ver, né? Presta atenção, porque até mesmo, aí está escrito, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem transpassaram Jesus? Aqueles que fizeram ele sofrer na cruz, botaram coroa de espinho, né? Jogaram vinagre nele, entendeu? Presta atenção, tudo aquilo que aconteceu, eles seriam um desses olhos que iriam ver Jesus voltar. Então, se Jesus não cumpriu, não aconteceu isso aqui, a Bíblia é mentirosa, não é verdade? Então está falando aqui, ó, Apocalipse 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Ó, e todas as tribos, existe ainda, tá por aí as tribos? E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente o amém. Aí, entendeu? Rapidão, no mesmo raciocínio, para que a gente entenda, não é verdade? Porque a gente não pode chamar Jesus de mentiroso, não é verdade? Vamos aqui, rapidão, em Mateus 16, versículo 28. Versículo 28. Tem outras variedades mas nós estamos falando alguns para que compreendam, entendam, né? Aqui no capítulo 16 de Mateus, versículo 28, diz assim, ó: em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, Jesus aqui era Jesus físico, filho do homem, ele estava falando com os seus discípulos. Aí ele falou o seguinte, entenda, ele falou assim, é Jesus que está falando: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, não é aqui hoje, gente, Jesus falando lá, aqui, os que estão aqui comigo, entendeu? Presta atenção, os que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino, né? O reino, seu governo espiritual, entendeu? Então, muitos que estavam ali, né? Porque acabamos de ler Apocalipse 1,7, disse: todo olho verá, toda língua confessará, né? No nome, porque o Evangelho é o nome. Então, confessaram, porque realmente esse é o Senhor, entendeu? Esse é o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Soberano, entendeu? Confessaram ali, na verdade, presta atenção. E foi pregado a toda a criatura este Evangelho para que se crescem, né? Quem acreditou, né, na época que foi derrubada, né, naquelas guerras, nas confusões que Jesus profetizou em Mateus 24, e Lucas 21 e Marcos 13, entendeu? Está escrito nos evangelhos sinóticos. Então, nós temos que entender o evangelho. Então, quem acreditou, né, saiu dali de Jerusalém para não ser morto, foi salvo, entendeu? Foi salvo. Quem acreditou foi salvo. Quem não acreditou morreu. Foi muitos judeus que morreram, não acreditaram, ficaram ali, né? Entendeu? Ficaram e foi morto. Quando o general Tito entrou ali, né, o imperador, né, romano, né, que foi Roma que entrou ali e acabou com Jerusalém, claro, cumprindo a profecia que Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra que não
que não seja derrubada, porque era preciso sim derrubar o templo físico para poder se cumprir a palavra de Deus, que ele falou que ia derrubar e ia arribar em 3 dias. Agora em 3 dias o que? O reino, o governo espiritual. Então era preciso Jerusalém cair, né? Aquela Babilônia, aquele império, aquele comando físico, né? Lá em Apocalipse 18:4 fala: sai dela, povo meu, entendeu? Então, preste atenção. Então, era preciso, a transição foi isso. Então, era preciso o templo ser derrubado para poder vir a Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém espiritual, entendeu? Preste atenção. Então, agora não há livre acesso ao trono da graça. Jesus, o nome, entendeu? Jesus, que é Yahushua, né? Yahushua. Yahu é Deus, Yahushua é Deus Salvador. Então, a gente fala Jesus, foi acostumado assim, todos falarem Jesus, né? Então, o nome, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Então, entendeu o lance, menino? Preste atenção, hein? Então, sabemos que os evangelhos, vocês vão lá e vê a introdução, vê o assunto, entendeu? De 1 João, 2 João e 3 João. E se completa aqui no livro todo, leia todo o livro de 2 João, que vocês vão entender o que é o evangelho, entendeu? E para completar, leiam Apocalipse, que foi escrito às 7 igrejas da Ásia, para se ajustarem numa só visão. Porque quem fica em cima do muro, lá em Apocalipse está escrito: entendeu? Se você está morno, se você está morno, você não está quente nem está frio. Eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Entendeu? Me presta atenção. Então vamos estar ligados, né? Então, para Jesus ali conversou no capítulo 21 de João, conversou ali, ele já ressurreto em espírito, conversou com os seus discípulos. Mas depois o quê? Depois que ele apareceu, que é a João, na ilha de Patmos, né? Ele apareceu, vocês leiam lá, a partir do versículo 9 ali, ele falou: eu João, estou testemunhando isso. E ali no finalzinho do capítulo segundo o Evangelho de João, também ele fala assim: eu sou a fiel testemunha, né? Eu testemunhei tudo isso, entendeu? Ele é o único que escreveu o verdadeiro Evangelho de em verdade, entendeu, amigo? Preste atenção, hein? Preste atenção mesmo. Então, um beijo no coração, vamos entendendo o Evangelho, entendeu? Vamos compreender para poder compartilhar, entendeu? Não vamos ficar Maria vai com as outras, entendeu? Precisamos, né? Precisamos ouvir, entendeu? Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir o Evangelho da vossa, né? Da vossa salvação. Entendeu? Salvou, está salvo agora na mente, entendeu? Porque eles foram salvos, porque se mandou, né? Porque, entendeu? Porque ali parece que Mateus 24, versículo 15, parece que está falando sobre isso. Para aqueles que ele estava falando, né? Vocês compreendem, se falando sobre a salvação, estava falando para eles, preste atenção no que foi falado por Daniel, né? Porque Daniel estava falando profetizou, né? Sobre este tempo que viria, né? Ele falou só: vocês vão, né? O tempo da assolação, entendeu? Preste atenção. Então vamos entender o Evangelho para a gente poder compartilhar. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Assim, querendo Deus, e vamos curtindo aí os nossos vídeos, entendeu? Compartilhando. Se inscreva, deixe seu like.